E disse Satanás: será que é por nada que Jó é temente a Deus? Não puseste cerca de proteção em volta dele, de sua casa e de tudo que ele tem? Eis o que o acusador proferiu na presença de Deus e seus anjos naquela época. E disse Deus: eis que tudo que ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E o acusador saiu, ansioso, da presença do Senhor. Ora, ao leitor desatento pode parecer, e parece a muitos, que Deus, o Supremo Senhor do Universo, estava fazendo um jogo de orgulho para com Satanás, uma disputa pela alma de Jó, uma grande brincadeira cósmica. Será este o caso? Fique comigo nesse vídeo e você conhecerá a história do homem quase perfeito, cujo caráter, sabedoria e fé foi um motivo de glória ao Senhor. O homem que proferiu: ninguém há de tirar a minha integridade. E entenderá, um pouco melhor, o plano de Deus e a ignorância deste que chamamos Diabo. Seja bem-vindo ao Verbo Sagrado, a homenagem ao nome de Deus. Eu me chamo Nicolas Werneck e a mim foi dado o talento de encontrar para minha vida a chave para desvendar o enigma contido nessa história. E é minha missão transmitir a você esse entendimento para que se desfaça, de uma vez por todas, a ideia repulsiva acerca da tirania de Deus. Se você gostar desse vídeo, deixe seu like e o seu comentário. E se acha que nosso conteúdo está agregando algo à sua vida, se inscreva no canal e ative o sininho, pois quanto mais perco, mais ganho. E quanto mais tenho, mais quero retribuir. Vocês têm ouvido de mim sem parar afirmações e histórias acerca de fé. Ontem foi ao ar um vídeo contando resumidamente a história de Abraão pelo viés da fé. O card está aparecendo aqui. Mas para esclarecer ainda mais o argumento do vídeo anterior, é necessário que seja contada também a história de Jó. E no final vocês entenderão o motivo. Jó foi um homem íntegro. Se tivesse vivido após o cristianismo, certamente teria sido feito santo. Mas em verdade é provável que tenha vivido mesmo antes de Abraão. Embora sua história esteja entre os livros poéticos na Bíblia, também é muito provável que tenha sido escrito antes mesmo do Pentateuco de Moisés. Isto é, a Torá, os livros da lei, antes mesmo do que Gênesis. Sua vida de fato era muito próspera. Tratava-se de um homem feliz, realizado, conhecido e respeitado em sua terra. Vivia em fartura, generoso, ajudava os necessitados. Tudo sempre buscando seguir o caminho do Senhor. Era o sacerdote de sua família, abençoado com 10 filhos, um homem espiritualizado que cuidava até mesmo dos sacrifícios e rituais em nome de sua família. Tudo vai bem, até o momento que, e Jó não teria como saber, uma vez que não era profeta, Satanás resolve se apresentar diante do Senhor junto dos demais anjos, alegando estar vagando pela terra, provavelmente espalhando sua semente. E Deus pergunta se ele por acaso conheceu Jó, o homem de integridade e de fé mais notáveis que existia. Ao que Satã imediatamente replica, como narrei no início do vídeo, que isso se dava apenas porque tinha consigo as bênçãos de Deus, mas que sem elas, se as perdesse, certamente o amaldiçoaria como qualquer outro homem, pois o adorava, como todos, por motivos egoístas. Então Deus de fato é quase como se o incentivasse, dizendo que fosse, se quisesse, desde que não atentasse contra a vida dele especificamente. Jó não fazia ideia, assim como você talvez, mesmo tendo lido ou ouvido a história, mas fora colocado não num joguinho de poderes malignos e benignos equivalentes, numa disputa cósmica para ver qual dos dois, Deus ou o acusador, sairiam satisfeitos. Não, mas sim como o campeão, numa batalha celestial, provavelmente a primeira, desde o pecado original, e você entenderá isso mais adiante. Satanás volta à Terra para colocar em prática, como uma criança mimada e ignorante, o seu plano doentio. Em questão de menos de um dia, Jó, cuja vida era repleta de bons momentos, é surpreendido por notícias terríveis numa torrente incessante. Seu rebanho, que era sua riqueza material, é morto repentinamente. Cada um dos bois e vacas, ovelhas, jumentos e camelos. E não tão somente, os servos que cuidavam desses animais também foram mortos. E, chamando a ele os outros servos, relataram que a causa havia sido um fogo da parte de Deus, muito provavelmente raios. E antes que Jó assimilasse o que ocorria, é chegada também a notícia de que seus filhos, todos eles presentes na casa do primogênito, foram mortos também, quando a casa despencou sobre eles devido a um vendaval. Se coloque no lugar deste homem, se for possível, e tente entender como ele se sentiu. A história conta que ele rasgou suas túnicas, expressão bastante usada na Bíblia que muitas vezes quer dizer que a pessoa perdeu a cabeça, fora dominada pelo desespero. E também raspou a própria cabeça e caiu no chão e ali ficou. O inimigo fora esperto em sua ignorância.
fez parecer que cada um desses ataques era um sinal da desaprovação de Deus, mas ele não contava que Jó, mesmo em sua dor, era um homem sábio, que embora acreditando que sim, tinha sido Deus a remover sua bênção, era direito dele fazê-lo, ao proferir: o bom Deus dá, o bom Deus tira, de modo que não o amaldiçoou, em verdade declarou que o nome de Deus continue a ser louvado acima de tudo. Isso obviamente enfureceu o príncipe da ignorância, como me convém chamá-lo. E ele novamente foi à presença de Deus, e enquanto ouviu os elogios acerca da integridade e fé inabaláveis de Jó, eis que disse: pele por pele, o homem dará tudo que tem pela sua vida. Levanta tua mão e atinge seus ossos e sua carne, e com certeza ele te amaldiçoará na tua própria face. O Senhor já esperava por isso, e disse: vai, mas te proíbo de tirar a vida dele. Não demorou muito e Jó estava sofrendo de uma doença terrível. Sua esposa já estava arrasada pela perda dos filhos e agora via seu marido sofrendo de tal maneira que, em seu desespero, ela disse: você ainda se apega à sua integridade? Amaldiçoe Deus e morra. Ora, essa não era a mulher que Jó conhecia e amava, mas ele não pôde fazer outra coisa senão apontar para a falta de bom senso dela. No entanto, não abriu a boca e nem sequer pensou em amaldiçoar Deus. Em sua dor, ele amaldiçoou o dia em que nasceu, amaldiçoou a si mesmo, viu-se como o único responsável por sua própria tragédia, pois, se Deus assim fizera contra si, era porque o tinha desagradado. Mas então eis que vêm seus supostos amigos para consolá-lo, e esses homens começam um longo discurso, tentando encontrar as razões para que tal coisa tivesse acontecido assim tão repentinamente, e desconfiam de Jó. Começam com raciocínios simplistas, alegando que Deus, tão inalcançável quanto é, desconfiava e encontrava defeitos até mesmo em seus anjos. Nunca poderia confiar em seus servos, muito menos num ser humano, de modo que violentamente punia os maus e recompensava os bons, sem precisar se justificar disso. E que, se Jó estava nessa situação, isso somente podia significar que era mau. Mas Jó não aceitou esse raciocínio, na realidade o rejeitou completamente. Não em defesa a si mesmo, mas em defesa ao caráter de Deus. E aqueles que deveriam ser seus amigos ficavam cada vez mais desconfiados dele. Um chegou a chamá-lo de arrogante, perverso e sem temor a Deus. Outro disse que Jó parasse de fazer coisas más e ter prazer nelas. E o terceiro foi ainda pior, pois deu a entender que se os filhos de Jó tinham morrido daquela forma, então tinham cometido pecados terríveis e tinham merecido isso. Esses homens fizeram uma verdadeira tortura com aquele a quem chamavam amigo. Não somente duvidaram de sua integridade, como questionaram se afinal valia mesmo a pena ser fiel a um Deus assim. E um deles afirmou que, para Deus, Jó era como um verme, e sua integridade e fé não tinham relevância nenhuma para Deus. Mas Jó não caiu. Não era o caso de desconfiar que Satanás estava envolvido nisso. Tudo que ele tinha diante dos olhos era sua fé para com Deus, e a fé que Deus havia depositado nele, mesmo sem saber. E ao longo dessa conversa, começou a falar sobre as maravilhas da criação, especulando sobre coisas que em sua época homem algum seria capaz de saber, demonstrando um profundo amor pela vida, pela natureza, por tudo quanto Deus fizera, que era belo, e que mesmo em suas palavras impensadas, ao amaldiçoar o dia em que nasceu, ainda tinha esperanças para o futuro, e que a integridade e a fé não eram apenas ornamentos, mas um modo de levar a vida, e que tinha confiança de que, se morresse, Deus sentiria sua falta e se entristeceria. E assim, Satanás é mais uma vez derrotado. E digo mais uma vez, não porque isso ocorra toda hora, mas porque cada vez que acontece é motivo de glória. Ora, ao aparecer na presença do Senhor para cantar vantagem acerca de sua ignorância perante os anjos do Senhor, ele procura dar o mau exemplo em tudo quanto fala, mente e quer, a todo custo, se desfazer daquilo que é luz. Mas não é o caso de Deus olhar e pensar, vamos ver se ele tem razão mesmo. Não. Pelo amor de sua fé, não. O único motivo pelo qual Deus permite que o inimigo faça o que faz é sua confiança no homem. E nessa história Deus prova que tinha tanta fé em Jó quanto Jó tinha fé em si. E até mais, porque em nenhum momento duvidou. E você pode dizer, óbvio que ele sabia. Mas isso não era fé, porque ele é onisciente e sabe de tudo. Então ele sabia que Jó resistiria. Mas aí está um erro grotesco que vem sendo passado e atribuído ao caráter de Deus há milhares de anos. E uma das maiores blasfêmias possíveis, pois ela implica na tirania divina, e aqueles crentes que assim falam gozam dessa tirania.
sentem prazer com ela, mas não muito diferente do acusador, nada fazem além de distorcer e desfigurar as coisas belas e santas. Pois, se Deus já sabe de tudo, então cada teste e coisa que faz é por prazer e diversão. E nisto ele é um tirano. Se Deus não confia na sua criação, então ele a despreza, e tudo quanto fora feito e contado na palavra não passa de uma brincadeira de mau gosto, de uma entidade entediada. É neste Deus que você acredita? Muitas vezes parece que sim. Mas nisso eu tenho a minha fé, porque sei, a única forma de Deus habitar com sua onisciência é deixá-la de lado. Pois se o único prazer verdadeiro do homem é adorar quem lhe fez e confiar nele, mais ainda a glória de Deus somente pode vir para si ao conseguir amar aquilo que criou e confiar nisso. Por isso, Jó foi um dos muitos campeões de Deus, mas talvez o mais importante deles, porque naquele dia em que o acusador apareceu para atacar a todos nós, não apenas a Jó, com suas afirmações, alegando que amamos apenas quando temos vantagem, que somos leais apenas quando nos convém, Deus não duvidou de nós, mas provou, através daquele em que depositar a sua fé, que a visão do acusador, como sempre, é deturpada e abominável, e que ele vai tentar convencer o próprio homem de sua baixeza, mas falhará, e está condenado sempre a falhar, porque o homem que Deus criou, o homem em que Deus deposita sua fé, é forte e resiliente, é sábio e possui a verdadeira fé. Jó está para ser um exemplo, porque em verdade todos aqui padecemos os sofrimentos dele de uma forma ou de outra. Nossas casas desabam, nossa felicidade é repentinamente arrancada. Aqueles a quem chamamos amigos, quando têm a chance, nada fazem além de nos atacar. E nós culpamos a Deus. Culpamos até mesmo ao diabo, por nossa fraqueza. Jó é o exemplo, não tão somente porque resistiu em sua fé para com Deus até o fim, defendendo o seu nome, mesmo doente sob as ruínas de tudo quanto havia sido sua vida, mas também não deu poder ao diabo, proferindo que a culpa era dele, e prevaleceu, e no fim recebeu de volta tudo quanto tinha, em dobro. Deus não é um tirano, Deus não é um brincalhão cósmico, Deus é supremo, Deus é o Senhor, e o Senhor tem fé. E tenta nos ensinar desde o princípio a confiar em si e ter nele a mesma fé que tem em nós. Jó conseguiu isso, como outros que citei em vídeos passados, em condições muito piores do que as nossas. Por que você não pode? O que te impede? Eu fico por aqui. Torço mais uma vez para que você não tenha saído ofendido, mas se assim foi, vá em paz. Recomendo que leiam Jó, se forem ler alguma coisa. E a você que me acompanhou até aqui, te sou grato. Peço que deixe seu like, seu comentário e, se esse conteúdo te edifica, se inscreva e ative o sininho. Tenha fé e que a paz do Senhor esteja com você.